Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, vamos dar mais um início ao culto. O culto nós estamos continuando de cedo, né? Pela manhã. E agora nós vamos dar continuidade agora à noite. Que Deus nos abençoe, viu, irmãos? A cada um dos irmãos que está presente, os irmãos que estão nos vendo na mídia, que esse culto seja frutífero e de salvação de almas. Amém, irmãos? Eu desejo que cada um de vocês aqui sejam ricamente abençoados e assim nós vamos dar início ao nosso culto, ok? O tema dessa noite, irmãos, é Jesus vai voltar. Quem crê nisso? Nós estamos correndo contra o tempo para ver o nosso Salvador de cara crachá, né, irmãos? Não sei se nós vamos ter essa oportunidade, mas que bom saber que Ele vai voltar e essa é o que nós almejamos. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos que se põem em pé. Nós vamos fazer uma oração. Amém, irmãos? Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesta hora, Deus, para Lhe agradecer o dia, a manhã, o estudo da nossa escola dominical, a assembleia que tivemos nessa manhã. Enfim, ó Deus, o retorno aos nossos lares, o que o Senhor providenciou durante o término dessa manhã. E agora nós retornamos aqui, ó Deus, para celebrar, ó Deus, cultuar o Senhor, bendizer o Senhor. E nós colocamos, ó Deus, a Tua igreja, a equipe de louvor, a nós aqui que estamos presentes. Enfim, todos os atos desse culto seja agradável ao Senhor, aprovado pelo Senhor e abençoado pelo Senhor. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos sentem-se. Irmãos, repito, né, o tema do nosso culto dessa noite é Jesus vai voltar. E nós vamos já começar com a exibição do nosso vídeo da campanha de missões mundiais. E os irmãos, como estão, vai ser projetado, os irmãos prestem atenção. E quero lembrar, irmãos, que nós já estamos em campanha de missões. E a partir de hoje, os irmãos, se já tem aquela oferta para que a igreja possa enviar a junta de missões, os irmãos já podem fazer. Nós temos lá o envelope branco que para missões, então os irmãos já estejam orando e aquilo que Deus colocar em vosso coração apresente no altar do Senhor. Então, um vídeo da abertura da campanha de 2026. Ao longo da história, o mundo foi marcado por notícias. Algumas mudaram fronteiras, outras trouxeram medo, dor e incerteza. As manchetes se acumulam, mas a paz continua escassa. Ainda assim, existe uma notícia que atravessou todas essas eras e nunca perdeu o poder de transformar vidas. Essa notícia é que Jesus Cristo venceu a morte. O sepulcro ficou vazio, a cruz não foi o fim. O Filho de Deus vive. E essa vitória mudou o curso da história. Desde então, essa boa notícia tem avançado pelo mundo. Onde Cristo é anunciado, vidas são transformadas, pecadores encontram perdão, feridas são curadas, histórias são restauradas. Porque Jesus vive, a esperança encontrou lugar no mundo, o coração de todo aquele que crê. Mas essa esperança ainda não chegou a todos. Milhões de pessoas ainda não ouviram que Jesus venceu a morte, oferece salvação e prometeu voltar. Povos inteiros saíram vivendo sem acesso à palavra, sem conhecer essa boa notícia. Enquanto houver quem não ouviu, a missão ainda não terminou. Agora, essa notícia precisa seguir adiante. E
E é nossa responsabilidade fazer isso acontecer, porque fomos chamados para anunciar. Somos semeadores de boas novas, até que chegue o dia em que uma grande multidão se reunirá, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos com uma só voz, adorando o Cordeiro. Até lá, seguimos anunciando, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, como nós já abrimos o culto dessa noite, eu quero ainda em curso, saudar os irmãos aqui presentes e os irmãos que estão em suas casas, com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, de praxe, nós temos os nossos avisos e nós vamos apresentar aos irmãos o aviso da semana. Queremos lembrar aos irmãos, já falamos sobre isso, nós tivemos a nossa assembleia nesta manhã e dos assuntos que nós tratamos, dentre todos, graças a Deus que a igreja está avante, a igreja está em rumo, no mesmo lugar, mas em um novo tempo, um novo tempo na pessoa do pastor Diego, e graças a Deus que a igreja está avançando. Mas nós vamos projetar para os irmãos a aviso da semana. Vamos lá, Wagner? Olha lá, irmãos, nós estamos na EBD. É da EBD esse, pastor? Quarta-feira. Nas quartas-feiras nós estamos numa série de estudos, irmãos. Venha comparecer conosco, venha participar aqui conosco. E uma série de estudos, exercício da piedade. E na quarta-feira às 19h30 nós convidamos os irmãos a estarem aqui e o estudo será sobre mordomia. Irmãos, mordomia é um tema muito forte, muito gostoso, é um tema que precisa falar no meu coração e no coração de vocês. Então venha participar conosco. Eu quero ver esse auditório aqui cheio para a gente estudar sobre mordomia na quarta-feira. Próximo. Domingo pela manhã nós temos aí uma série de estudos também, treinamento e capacitação para todos que desejam servir ao Senhor. Então, irmãos, nós não temos nada que esconder. Ao terminar aqui o culto, eu mandei uma mensagem ao pastor. Que delícia a maneira que é apresentado todo o trabalho, o que sobre dons, irmãos? Cada dom o pastor esteve explicando aqui, um por um. Então, irmãos, venha aprender conosco. Quem já sabe, faz uma renovação, e quem não sabe vai aprender conosco. Então, 9h da manhã, os irmãos estão convidados a estar aqui conosco. Próximo. Temos também, não só pela manhã, como agora à noite, nós já estamos em atividade com o culto infantil. Então, irmãos, eu não sei, cadê os meninos, cadê as crianças? Então, traga ele pela manhã. Temos aqui ensinos bons para eles aprenderem, desde pequenininho, A gente olha lá em Lucas, capítulo 2, quando fala... Alguém quer recitar, irmãos? E crescia Jesus em estatura, em sabedoria, e por aí vai, E com 8 anos ele estava no templo. Então, quem sabe o seu filho, a sua filha pequenina, um dia vai estar no templo e estará aqui conosco, como nós estamos fazendo aqui nesta hora. Então, irmãos,
vocês liguem para quem tem as suas crianças que não estão aqui. Convide para vir às quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Próximo. Jesus vai voltar. Domingo é hoje aí, tá vendo? Então, mais algum aviso que nós deixamos de apresentar? Então, irmãos, olha, vamos estar participando dos trabalhos da nossa igreja. Você e você venha participar. Vocês também venham participar conosco em todos os trabalhos da igreja. Leitura bíblica nós vamos fazer nesta hora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Eu peço que os irmãos se ponham em pé novamente, né? Vamos ler esses 5 versos juntos, não responsivos. Nós vamos ler todos juntos de uma só maneira, de uma só voz. Começamos então com o verso 13. Vamos lá? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que adorem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós que Jesus dorme, Deus nos tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, irmãos? Assim seja a palavra do Senhor. Irmãos, sente-se. Nós estamos vendo um moço lá atrás. Eu não consigo visualizar. O irmão pode. Silvio. Seja bem-vindo. Silvio, seja bem-vindo em nosso meio. Deus tem um grande propósito e plano na tua vida. Amém. Receba Jesus nesta hora, para que tudo se transforme na sua vida. Amém? Tem mais alguém que está nos visitando nesta noite? Segunda vez? Ai, que bênção. Está com a Dalva. A Vera e tal. É aqui. A de azul. Ai, que bom. Seja bem-vindo, viu, irmã? Que Deus abençoe nesta noite e amanhã e depois de amanhã também e outros dias, viu? E assim que ter outra oportunidade, venha estar conosco, viu? E assim nós, os demais, nós somos todos da casa, né, irmãos? Vamos, nós aqui, junto com os nossos visitantes, fazer essa noite agradável ao Senhor. Momento de comunhão com o Ministério da Música. Vamos nos colocar em pé e saia do seu lugar, cumprimente os nossos visitantes, os irmãos, e convide a louvar a Deus com você.
contrição. Momento de contrição, nós vamos pedir ao pastor Diego que vem aqui à frente e nós vamos orar. De novo, viu, irmãos? Nós vamos orar e vamos clamar a Deus por nós, pela nossa família, pelos trabalhos da igreja, enfim. Se coloque à disposição de Deus nesta hora e se apresente no altar do Senhor. Você pode se coloque de joelhos nesse momento. É um momento de nos humilharmos, na presença do Senhor, reconhecer a grandeza, a soberania de Deus sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque Tu és grande, Senhor, e tremendo. A Tua misericórdia, o Teu poder, Senhor, não tem fim sobre a nossa vida. Ó Deus, e nós reconhecemos isso. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, que certamente são muitos, Deus, diante de Ti, pois Tu és santo, Deus, e tremendo. Mas é na graça, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos lava, que nos purifica de todo pecado, que nós ousamos nos achegar a Ti, na Tua casa e na Tua santa presença. Ó Deus, e nos colocamos diante do Senhor nessa hora. Deus, nós apresentamos aqueles que aqui estão, aqueles que estão ausentes, ó Deus, por motivo de enfermidade, que estão padecendo tribulações, adversidades. Que Teu Espírito Santo possa fortalecê-los, possa ir ao seu encontro, onde eles estiverem nesse momento. Deus, e que o Senhor nos ajude a seguir avançando como igreja do Senhor aqui, plantada neste lugar, sendo sal e luz, Pai, fazendo a Tua obra, cumprindo o Teu id, até que o Senhor venha, Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade de estarmos aqui, na casa do Senhor, diante da Tua presença santa e gloriosa. Nós Te louvamos, nós Te honramos, nós Te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como o tema desta noite a Jesus vai voltar, nós vamos pedir aos irmãos da música que cante também Jesus virá, outra vez aqui. Amém. Amém? A eterna glória
agora nós vamos ter o nosso momento de gratidão. Onde a igreja, se assim o desejarem, uma tomada de decisão de fé, os irmãos que têm aí uma bênção para nos apresentar diante de Deus, enfim, algo que te surpreendeu nessa semana, no seu trabalho, na escola, na família, alguém que estava enfermo, está melhorando. Um ato de fé, irmãos, vem aqui à frente, não só essas questões, mas você que fez aniversário ou vai fazer na semana, se desejar, vem aqui à frente. Enfim, fique à vontade naquilo que Deus está fazendo por você, para mim. Venha aqui à frente, uma atitude de fé, e nós vamos orar a Deus. Seja corajoso, viu, irmãos? Não omite não, Deus está aqui no nosso meio e Ele quer que você se apresente diante do Senhor. Silvio, né? É Silvio que está nos visitando? Silvio. Amém. Ai, que coisa boa. E você que ficou aí no seu assento aí, feche os olhos, viu, irmãos? Feche os olhos, louve a Deus, fale com Deus agora, interceda junto dos nossos irmãos que estão aqui e colabora com eles também na alegria ou algum pedido que está sendo feito nesta noite, para Deus receber com cheiro suave. Eu vou pedir para você, Constância, fazer essa oração de gratidão pelos aniversariantes. Irmãos, lembrando, viu? Aqueles que nós lembramos, teve o aniversário do pastor Daniel, teve o aniversário do filho do pastor Daniel, do outro filho que já está, hoje, né? Fazendo hoje, a mãe da Alice fazendo. Já foi. Isso. Mas eu acho que eu vou fazer um contrato com o pastor Daniel para ele comprar umas janelinhas, né? Hein, irmã Tânia? É janelinha, né? Para a gente fazer no churrasco lá, uma festa, né? Um monte de aniversário. Que tal o pastor Daniel fazer isso e convidar eu, principalmente, né? Os irmãos. Então, oremos com a irmã Constância. Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Deus, nesta noite, neste momento, Senhor Deus, onde tantas pessoas vieram aqui à frente, Deus, para apresentar diante do Senhor algo. Amém. Deus, o Senhor sabe que aqui existem corações aflitos, Deus. Também existe, Senhor Deus, pessoas que estão, ó Deus, na fila de transplante. E, ó Deus, aniversariantes, ó Deus, que fizeram aniversário essa semana, Senhor Deus. Também temos, ó Deus, gratidão, Deus, pelo que o Senhor tem feito pelos enfermos que estão internados, ó Deus, que o Senhor fez a transferência, que já está em São Carlos, que o Senhor já está operando, que nessa semana entregou a vida ao Senhor, Pai. Quantas coisas temos para te agradecer, ó Deus, mas também quantas coisas, ó Deus, nós temos para pedir ao Senhor. Nesta noite eu coloco a vida de todos esses que estão aqui à frente. O Senhor sabe o motivo que eles vieram aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor conhece, Deus, cada coração. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida do Silvio diante do Senhor, que passou aqui, Senhor Deus, na calçada, ouviu os hinos de louvor, foi tocado, Deus, e aqui voltou, Deus, para cultuar ao Senhor juntamente conosco. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida do Silvio nesta noite. Amém. Ó Deus, que Ele, em nome de Jesus, entregue a sua vida, Senhor Deus, ao Senhor. Amém. E que o Senhor o transforme
Deus, que ele possa ter a sua vida totalmente transformada pelo poder criado no sangue de Jesus Cristo. Porque sabemos que o Senhor derramou teu sangue precioso ali na cruz do Calvário, pelas nossas vidas, pela vida do Silvio que aqui está. Ó Deus, o Senhor morreu para nos dar vida eterna. Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoa, nos abençoa. Nós carecemos do Senhor. Tira dos nossos corações, ó Deus, toda ansiedade, ó Deus, toda inquietação, porque o Senhor diz na tua palavra, Senhor Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ó Deus, que possamos nos aquietar diante do Senhor, sabendo que o Senhor já está trabalhando na causa que cada um está colocando diante do Senhor aqui. Louvado seja o teu nome, Deus. Nós te louvamos, nós te honramos, nós te amamos e nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós vamos cantar o hino do cantor cristão, número 188, o Evangelho. Boas novas são
vamos exibir o vídeo da Junta de Missões Mundiais com a irmã Carmen Lígia, ela é do Panamá. Vamos ouvir e ver o vídeo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou a Carmen Lígia, sou a sua missionária no Panamá, trabalhando com os PEPs nas Américas. Mas vocês sabem o que é PEP, não é mesmo? PEP é a sigla para Programa de Educação Pré-Escolar. Trabalhamos diretamente com as crianças que têm entre 4 e 5 anos, ensinando os primeiros passos para a sua jornada na vida acadêmica. É justamente no PEP que as crianças aprendem as letras, os números, as cores. Cada criança passa 2 anos no PEP recebendo também cuidados na área da saúde, com atendimento médico e aprendendo a importância de uma alimentação nutritiva e saudável. A criança é o nosso campo missionário e queremos que elas saibam quanto são amadas por Jesus, mas também elas são as nossas pequenas missionárias, porque levam Jesus para dentro de suas casas, compartilhando tudo que aprendem no PEP. Um exemplo disso é a pequena Jade do nosso PEP na República Dominicana, que ouviu sobre Jesus e o aceitou como seu Salvador. Desde então, a sua vida deu uma guinada significativa. A mãe da Jade disse: ficamos surpresos ao ver como ela falava com tanta confiança sobre o amor de Deus e sobre a importância de seguir a Jesus. A sua alegria e fé tocaram os nossos corações e sentimos também a necessidade de nos aproximarmos de Deus. A família passou a frequentar regularmente os cultos, motivada pelo entusiasmo da filha. Aos poucos, o seu testemunho começou a transformar o ambiente do lar. Percebemos que precisávamos do que ela tinha, disse o pai da Jade. No culto de domingo, toda a família confessou publicamente a sua fé em Jesus Cristo. A igreja, visivelmente emocionada, acolheu essa família com orações e abraços. É um milagre ver como Deus usou essa menina para trazer toda a sua família aos pés de Cristo. Isso nos lembra que o Senhor pode fazer grandes coisas através de pequenos corações, diz o irmão daquela igreja. A história dessa família inspirou toda a igreja, que pôde ver na fé da pequena Jade um exemplo de como Deus pode transformar de maneiras inesperadas e poderosas. O PEP salva as crianças, leva paz para suas famílias e fortalece as igrejas. Com certeza, o PEP nasceu no coração de Deus e eu sou muito feliz fazendo parte de tantas histórias de vidas transformadas. Nas Américas, estamos em 17 países, em parceria com 430 igrejas e instituições, onde temos uma equipe de 699 missionários e educadores e 64 coordenadores. Todos juntos trabalhando para levar uma criança a mais aos pés do nosso Salvador Jesus. Quando investimos o nosso tempo e nossos recursos para alcançar as crianças, estamos plantando sementes que germinarão e frutificarão para a vida eterna. Estamos investindo na transformação de gerações. Quem sabe entre elas estão pastores, missionários, engenheiros, advogados, médicos, professores, futuros presidentes dos seus países, que vão exercer suas funções com dignidade e honestidade, buscando a direção de Deus, como elas estão aprendendo agora no PEP. A nossa missão ainda não completou, porque existem ainda milhares de crianças precisando receber cuidados, serem alimentadas e serem protegidas. Elas precisam de você, elas precisam de mim, elas precisam da igreja de Cristo. Continuemos juntos trabalhando pela salvação das crianças, porque o nosso Salvador Jesus está vivo e voltará. Somente assim vamos poder dizer amém, ora bem, Senhor Jesus. Uma criança mais para Cristo. Aceita o desafio? Ok, irmãos? Olha quanta coisa a Junta de Missões estão fazendo. E para tanto nós vamos também ter o nosso momento missionário. Nós vamos projetar aí o nosso tema
e a nossa divisa de junta de missões mundiais. O irmão Wagner vai projetar e nós vamos estar fazendo aí a igreja toda recitando aí o tema e a nossa divisa. É o banner. Não vai projetar? É o banner principal. Você colocou junto com os avisos, vai. A divisa se encontra em Apocalipse 22, 20. Agora sim. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, mas vamos recitar junto, irmãos. Vamos lá? O nosso tema: porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. O versículo agora. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Vamos de novo, irmãos. Ficou meio. Vamos de novo ao tema. Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. O verso: aquele que por Amém, irmãos? Apocalipse 22, 20. Então, irmãos, nós temos que acreditar nisso. O tema da nossa noite aqui hoje é Jesus vai voltar. Nós estamos louvando a Deus, Jesus virá. E assim, nós estamos na iminência de Cristo voltar e acabar com todas essas coisas que estão acontecendo que nos desagradam. Nós vamos ter o momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Irmãos, nós na Assembleia de hoje foi votado o alvo para missões mundiais. E o nosso alvo ficou em R$6.000 e nós queremos atingir esse alvo em nome de Jesus. Então, a partir de hoje, a partir de agora, se você já tem esta oferta, o momento oportuno é agora. E os próximos domingos, nós deveremos estar encerrando em abril, né, pastor? O segundo domingo de abril nós vamos encerrar, vamos apurar todos os valores e encaminhar para a junta de missões. Irmãos, e é assim, temos as nossas costumeiras ofertas, não só o dízimo não é nosso, é do Senhor. Fora isso, nós temos a campanha de missões mundiais, temos o PAN, que é um compromisso desde lá, são 23 anos, irmãos, são 23 anos que nós adotamos o missionário Joel e a Cida na ocasião, e eles estão aqui em Guarulhos. A última notícia que eu tive deles, eles estão em Guarulhos, estão trabalhando aqui. Eles estiveram lá na tribo Arara, lá nos confins, e por conta dos trabalhos deles, eles estão hoje em Guarulhos, estão pertinho dos irmãos da Tânia, ali em Guarulhos, senão levar o Joel e Cida lá também na casa deles. Mas a parte, irmãos, vamos contribuir. Vamos lembrar do Lar Batista, que também nós adotamos o Lar Batista desde lá dos primórdios. Nunca falhou a contribuição do PAN e do Lar Batista. Se você ainda não fale com o tesoureiro, ele vai dar todas as informações para você já começar a participar também. Então não esqueça, irmão, dízimos, oferta de missões mundiais, oferta para o Lar Batista e oferta para o PAN. Enquanto nós estivermos cantando o hino oficial Cristo Venceu, os irmãos poderão apresentar aqui os seus dízimos e as suas ofertas.
também, viu, irmãos? Irmãos e irmãs. Irmãos, nós vamos orar, viu? Nós vamos orar pelas ofertas dos dízimos e ofertas. Irmãos, nós queremos dizer aos irmãos o seguinte: nós queremos realmente que cada um de vocês se sinta à vontade. Não é que estamos falando aqui que os irmãos são obrigados a fazer isso. É o que você sentir no seu coração. Nós, cristãos e membros da Igreja Batista de Nova Canaã, nós temos essa habitual realização. E é bênção nas nossas vidas. Então, procure um tesoureiro. Você pode fazer o seu pagamento lá via Pix. Se você fizer a parte, só comunique o tesoureiro. Esse é para isso, valor para PAN, para Lar Batista e missões mundiais. Aí o tesoureiro vai fazer toda a distribuição lá bonitinho. Então vamos fazer acontecer, irmãos, esse alvo que tanto nós queremos alcançar. E aproveitando a oportunidade nesta oração, irmãos, tem algumas pessoas aí carecendo das nossas orações. Os irmãos sabem disso, está no grupo da igreja. Tem lá o pequeno Noah que está que está com problema lá, inclusive eu não tenho notícia se ele saiu. Ele está no corredor, irmãos. E o menininho ele chora, ele quer ficar no colo da mãe. A Stephanie está lá e 24 horas de pé lá, cuidando do menino, porque não tem lugar para colocar ele no quarto lá ou coisa que vale. Então vamos orar pelo Noah que está com problemas, pela Stephanie, pela família do Dirceu Martins. Nós temos aí outros irmãos, o irmão da Constância que está sob cuidado, graças a Deus, e outros irmãos que carecem, e os irmãos já têm essas informações do porquê que estão precisando de oração. Então, uma oração de gratidão ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Eu quero convidar o nosso irmão Wagner que faça essa oração, incluindo esses irmãos doentes da nossa igreja. Oremos com o irmão Wagner. É só apertar. Isso. Pronto. Graças a paz, igreja, vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, te agradecemos por esse momento na tua presença, te rendendo louvores, agradecendo, Senhor, o teu cuidado na nossa vida, nas nossas famílias. E agora queremos colocar essas vidas que foram mencionadas, Noah, Senhor, o irmão também que está lá no hospital, Senhor, sendo cuidado. Nós sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito na vida das famílias, das pessoas que estão passando por essas dificuldades. E como igreja, Senhor, nós queremos que seja realizado o teu propósito, meu Deus, que o Senhor possa ser glorificado até através dessas tribulações, meu Deus. Que as pessoas vejam o teu agir, tu que és o médico dos médicos, Senhor, levando um bálsamo curador, curando, Senhor, o Noah, curando esse irmão doente da constância, Senhor, e trazendo a cura, Senhor, a todos aqueles que pedem a tua presença, que pedem a tua intervenção. Como igreja, nós oramos, Senhor, pedindo a tua intervenção na vida dessas pessoas, que seja tudo realizado para a tua glória e o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero convidar as crianças, né? Que venham aqui à frente. Nós vamos, enquanto as crianças vêm aqui, irmãos, eu quero
em tempo, viu, pastor Diego? Irmãos, os trabalhos da igreja, eles continuam. E a igreja só vai avançar se na administração do pastor e nós também nos engajamos a todos os trabalhos. Então não vamos se perder aí. Quarta-feira tem culto, aí domingo escola dominical, à noite celebração do culto novamente. E nós temos aí grandes coisas por fazer. E isso será amplamente divulgado, mas vamos orar, irmãos, por tudo que nós temos que fazer no mês de março e agora no mês de abril, maio. Tem muitas coisas por fazer aí, viu, irmãos? Temos bastante trabalho para fazer e Deus vai permitir todas essas coisas acontecer, mas vai depender de nós também, viu, irmãos? Então o trabalho do Senhor não é feito por uma pessoa, nós precisamos estar juntos. Então vamos orar pela nossa igreja, pelos trabalhos, por tudo que haverá de acontecer e se junte a nós. Agora nós vamos orar pelas crianças. Eu peço ao pastor que venha aqui mais uma vez para estar orando pelas crianças. Hoje nós temos um grupo pequeno, mas há de retornar as outras crianças que estavam conosco aqui. Então oramos pelo culto infantil e pelas crianças da nossa igreja. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, a Deus, pela vida desses pequeninos que estão aqui na tua casa, Senhor, desde cedo, aprendendo acerca da tua palavra, como ouvimos aqui no relato da irmã Carla nesse amém. Como é bom ver as crianças desde pequeno trilhando os caminhos do Senhor. Ó Deus, e os nossos pequenos aqui da igreja local, que o Senhor possa estar abençoando essas crianças, que eles possam estar a cada dia absorvendo mais e mais a tua palavra, crescendo diante do Senhor, no conhecimento do Senhor, vivendo experiências com o Senhor desde cedo. Amém. Afinal, eles têm toda uma vida para te servir e te bendizer. Muito obrigado, Deus, pela vida desses pequeninos, aqueles que não vieram hoje, mas que também são parte da nossa família, da nossa igreja. Que o Senhor os abençoe a todos e ajuda-nos, Senhor, como igreja, a alcançar mais e mais crianças, porque deles é o reino dos céus. Amém. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos passar a palavra ao pastor Diego de uma vez por toda. Ele vai trazer a palavra do Senhor nesta noite. Amém, queridos, graças e paz, boa noite, amém? Amém? Tem alguém aí? Amém? Amém, amém. Que bom, né? Glória a Deus. Como é bom, né, amados? Como é bom falar, pregar, ler, cantar sobre a vida do nosso Senhor, porque essa é a nossa bendita esperança, né? O que nos dá força para viver e suportar as dificuldades, problemas, as lutas, as tribulações aqui desta vida, que fazem parte desta vida. Todos nós passamos, padecemos lutas, tribulações. Não existe essa coisa de a vida de mar de rosas, né? Talvez só na poesia isso aí, nas canções, mas na vida real todos nós passamos por lutas, por provas, temos nossos desafios, temos nossos problemas a vencer, mas aquele que tem o Senhor Jesus na sua vida tem uma bendita esperança de que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória futura, quando o nosso Senhor vier nos buscar. Amém? E isso nos fortalece, nos ajuda a suportar qualquer coisa que nós estejamos enfrentando, ainda que não sejam fáceis, mas a nossa esperança no Senhor, na volta dele, a promessa que ele nos fez, de que um dia todo choro, toda lágrima
teriam um fim, todas as tristezas, todas as mazelas teriam um fim. Isso nos mantém de pé. Isso tem nos mantido, tem mantido a igreja de pé por 2000 anos nessa esperança, e vai nos manter de pé também até que Ele venha. Amém? Eu quero reforçar, lembrar aqui diante de tudo que já foi dito. Que campanha maravilhosa, né? Que tema maravilhoso, que nos dá a oportunidade de falar sobre verdades muito importantes do Evangelho, sobre a volta do Senhor. A vinda do Senhor em carne, ela é citada muitas vezes na Bíblia, né? Mas a segunda vinda do Senhor, para cada citação da primeira vinda de Cristo, há 8 citações da segunda vinda. Ou seja, a segunda vinda é um tema muito urgente na Bíblia, no Novo Testamento, na palavra de Deus. E nós, como igreja, precisamos então falar muito, muito sobre isso, pregar muito sobre isso, porque de fato o nosso Senhor está às portas. Eu quero reforçar, amados, que nosso alvo foi estabelecido hoje, né, pela igreja. Nosso alvo de R$6.000, e quero te incentivar a exercitar a liberalidade e orar ao Senhor e separar uma oferta, né? Como foi dito, a partir de hoje até o segundo domingo do mês de abril, né? Para que nós possamos atingir e vamos ultrapassar esse alvo em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos ultrapassá-lo para a glória de Deus. E os irmãos vêm, né? Vejam, né? Esses projetos, que fantástico, que sensacional. Meu coração, meu espírito fica vibrando, né? Porque como é bom ver a palavra de Jesus sendo cumprida, né? Ele disse ide, e essas pessoas têm de fato ido. Eu quero reforçar também que o irmão Pedro falou aqui do PAN. A igreja tem um PAN. PAN é um plano de adoção missionária, né? Só para elucidar aí quem não está familiarizado. Então, plano de adoção missionária, o que é isso? É um compromisso que qualquer um pode fazer de adotar um missionário ou um projeto missionário. E você também pode fazer um PAN. Pastor, eu vi o PEP aí, achei sensacional. Eu queria ofertar para o PEP diretamente. Você pode fazer, você pode contribuir com qualquer valor mensalmente. Você pode colocar no seu cartão de crédito e todo mês vai debitar lá R$20, 30, 40, 50, 100, 1.000, o valor que você colocar. Amém? Então, queremos reforçar isso também. Além da oferta missionária, porque a campanha termina no mês que vem, mas a missão continua lá durante o ano todo. Então, quanto mais recursos, mais vidas serão alcançadas pelo Evangelho, tá bom? Então, se você quiser informações mais específicas sobre como fazer um plano individual, pessoal seu, diretamente para a junta, ou para um missionário, ou para a missionária Carmen, ou para o missionário pastor Roberto, que apareceu semana passada, você pode direcionar diretamente para eles, ou para um projeto específico, como é o PEP, e outros que nós veremos aí no decorrer da campanha. Tá bom? Amém? Amém. Nós vamos então passar a palavra de Deus, e antes que eu esqueça, o irmão Pedro lembrou aqui, no próximo dia 5, então, no primeiro domingo de abril, de 5 de abril, nós vamos receber aqui, ao vivo e a cores, não é no vídeo não, vamos receber aqui pessoalmente um missionário da nossa junta de missões mundiais, tá bom? Já está confirmada a vinda dele aqui, e vai ser uma bênção, tá? E eu já te estimulo e incentivo a convidar pessoas para estarem aqui. Convidar não crentes, convidar pessoas para estarem aqui, pessoas que estão afastadas, né, para que estejam aqui, porque eu tenho certeza, domingo de paz, da ceia do Senhor, missionário aqui, que vai ser um dia que vai entrar para a história dessa igreja. Eu tenho certeza disso. Amém? Que possamos orar e trabalhar para que isso
aconteça em nome de Jesus. Nós vamos então, na palavra de Deus, e nosso tema de hoje é esse, E nós pensamos nesse título com uma pergunta provocativa, exatamente para nos provocar, nos estimular a reflexão, porque Jesus vai voltar, amém? Mas e daí? E daí? Então é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Vamos lá, a palavra de Deus? Vamos ler juntos esse versículo, que porventura é nosso tema também, de missões, esse tema fantástico. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, eis aqui tua palavra, Senhor, que é santa, que é preciosa, que é poderosa, e que não mente, Senhor, jamais. Que mais uma vez essa palavra encontre guarida em nossos corações. Que mais uma vez teu Espírito Santo tenha liberdade, livre acesso a nossas mentes e corações, Senhor. Desfaça, em nome de Jesus, todas as fortalezas, todas as estruturas mentais que tentam impedir ou permear da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa atuar, possa operar, possa nos convencer daquilo que precisamos mudar em nós e nas nossas ações, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Queridos, Jesus é a verdade. Sendo a verdade, ele não mente jamais. Se ele diz, e aí são palavras dele, se ele diz que certamente voltará, isso certamente vai acontecer. Então, a primeira verdade que eu quero fixar para nós nessa noite, vamos lá, é que nada que aconteça ou deixe de acontecer afetará a certeza da volta do Senhor Jesus. Nada, nem guerras, nem rumores de guerras, nem governos, nem política, nem nada, nem ninguém vai afetar a certeza da volta do Senhor Jesus. Então, a questão passa a ser como Jesus, por isso a provocação do título, Jesus vai voltar, e daí? Então, se a volta de Jesus é uma certeza, isso não vai ser afetado por nada que aconteça. A questão para nós passa a ser, então, como Jesus e o seu retorno se relacionam com a humanidade e com o futuro das pessoas, dentre as quais nós estamos incluídos. Jesus vai voltar, e daí? E daí? O que vem após essa pergunta, e daí, é definido por cada um de nós. E daí eu preciso responder, você precisa responder, cada um de nós precisa responder a essa pergunta. Jesus vai voltar, e daí, Diego? E daí? E daí, irmão? E daí, irmã? Cada um de nós precisa ter uma resposta a essa questão. Muitas seitas e falsos profetas já marcaram datas para a volta de Cristo. Porém, todos eles estavam enganados, estavam errados. Essas pessoas e muitas outras em nossos dias, eles confundem a certeza do fato com a certeza do tempo. São coisas diferentes. Certeza do fato é um fato, e é certo que Jesus voltará. Mas nós não temos a certeza do tempo. Isso é um erro. Geralmente, por causa de uma fala de Jesus, pode projetar aí o versículo, seguir. Geralmente, por causa dessa fala de Jesus, vamos ler todos juntos, mais uma vez. 1, 2, 3. Mas aquele dia é hora que ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem os filhos que estão na terra.
não sabeis o tempo. Então, vale lembrar que, é claro, vale lembrar, tem um parênteses aqui, é claro que o Senhor Jesus, Ele sabe o dia e a hora da sua volta a esse mundo, né? Essa fala foi dita num contexto. Lembre-se, Jesus é Deus, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Amém? Então, porém, ao se fazer carne, a Bíblia fala que Ele se despiu da sua glória, Ele se fez homem. Então, Ele abdicou de usar o seu atributo da onisciência. Então, quando Ele está falando essa frase, quando Ele falou essa frase, lembremos que Ele estava nesse contexto, como ser humano, como Deus encarnado, abdicando do seu atributo da onisciência, de saber todas as coisas. Uma vez que Ele cumpriu sua missão, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao céu de glória, está assentado no seu trono, como Deus que é e sempre foi, é claro que Ele sabe o dia da sua vida. Amém? Só para fechar esse parênteses aí. Então, isso aí foi um contexto, um momento específico ali, em que o Senhor disse isso. Então, qual é a conclusão? Seguindo aí, qual é a conclusão? É que, apesar da volta de Cristo ser um fato certo, o tempo dessa volta é o quê? Incerto. A volta é um fato certo, mas o tempo da volta é incerto. É incerto. Pode ser antes de acabar esse culto, certo? Pode ser antes da gente conseguir chegar em casa de novo, ou até antes da gente acordar amanhã de manhã. O tempo é incerto. E aí, seguindo, seguindo, por favor, quando eu tenho certeza do fato, mas não do tempo, tudo que eu posso fazer é o quê? Ficar preparado. Vou dar um exemplo. Chego aqui com o irmão Pedro e falo assim: irmão Pedro, amanhã, na parte da manhã, eu passo lá na sua casa, para a gente ir em tal lugar. Ok? Ok. O fato de que eu irei lá é o quê? É certo. Mas quando eu falei assim, na parte da manhã, ele sabe que horas eu vou lá. Amanhã começa quando? 12:01. Certo? 12:01. Eu posso ir 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 da manhã, 9, 10, 11:59. Posso ou não posso? Posso. Então o fato é certo, mas o tempo é incerto. Se ele for alguém prudente e comprometido comigo e crer na minha palavra, o que ele vai fazer? A partir de 12:01 ele vai estar como? De pijama? Ele vai estar preparado, me esperando, para não ser surpreendido. Então eu vou chegar lá, buzinar lá. E aí, espera aí, ele está dormindo, vai levantar, já não dá mais. Quando eu tenho certeza do fato, mas não tenho do tempo, tudo que eu posso fazer é ficar o quê? Preparado. Jesus vai voltar. E daí? O que eu tenho que fazer? Estar preparado. Pode ser, se for agora, tranquilo, vamos embora. Se for antes do culto terminar, antes da bênção pastoral, apostólica, amém. Se for antes de chegar em casa, amém também. Essa madrugada, vamos embora. Nós precisamos estar preparados. E daí? E daí vem a pergunta que não quer calar. E daí, pastor? E daí a pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus hoje? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Eu diria que essa é a pergunta para a qual nós deveríamos viver. Você, eu, nós estamos preparados para a volta de Jesus hoje.
hoje, agora. Vamos a mais uma porção da palavra de Deus. Seguindo. Vamos ler esse trecho responsivamente, né? Ali, Lucas 19. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Tá? De forma responsiva. Então, diz assim: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Os irmãos. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina me deu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, e guardei no meu lençol. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele disse: mal servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai a mina e dai ao que tiver 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver será dado, mas ao que não tiver, até o que tem será dado. Até, volta lá, isso. Diferente do talento, veja bem. Na verdade, essa mensagem é uma mensagem em 2 partes, né? Então, hoje é a primeira parte dela e a gente vai continuar semana que vem. Diferente do talento, que era uma fortuna e valia milhões, e a gente vai falar disso semana que vem, a mina era o equivalente a 3 meses de salário. Então, hoje, seria algo em torno de R$ 4.863, pouco menos de R$ 5.000. Era quanto valia uma mina. Então, observe que são 10 servos, e que cada um recebeu o quê? Uma mina. Cada um recebeu esse valor do seu senhor, R$ 4.800, em valores aqui dos nossos dias. Ou seja, todos receberam o mesmo valor. Todos receberam o mesmo valor. Rigorosamente o mesmo valor. Quando o rei voltou, chama a atenção, em primeiro lugar, que apenas 3 prestaram contas. O que nos faz pensar onde estavam os outros 7 servos, por exemplo, que aparentemente gastaram o dinheiro, né? Porque para não terem se apresentado, eles gastaram o dinheiro que receberam e sequer apareceram para prestar contas. Então, já chama a atenção de 10, só 3 voltam para o acerto, 7 sumiram. E chama a nossa atenção também a
postura do rei, pois ele faz o quê? Seguindo. O que ele faz? Em primeiro lugar, seguindo, por favor. O que ele faz? Em primeiro lugar, ele confia nos seus servos. Perceba que no texto todos eram servos. Todos eram servos. Tá? Grave isso aí. Então, o rei, em primeiro lugar, ele confia nos seus servos. Ou seja, ele confia que eles utilizassem o que receberam como pudessem e quisessem. Ele entrega aquela quantia para eles e vai embora. Ou seja, ele os deixa para que eles fizessem daquilo ali de acordo com as condições de cada um deles, com a sabedoria, com o empenho, com o trabalho de cada um deles, da maneira que eles fizessem. O que ele disse foi, negociar até que eu volte. Ou seja, ele deu liberdade para que eles pudessem atuar e trabalhar. Então, ele confiou nos seus servos. Em segundo lugar, esse rei fez o quê? Ele prova os seus servos. Amados, toda confiança será posta à prova em algum momento. Não existe confiança de graça. Né? Eu sempre falo com as pessoas que oriento, que aconselho. Às vezes eu vejo pessoas reclamando assim, mas fulano não confia em mim. Olha, ninguém vai te dar confiança de graça. Não existe confiança gratuita. Confiança precisa ser conquistada. Precisa ser conquistada. Mas perceba que esse rei, então, porque confiou nos seus servos, toda a confiança que nós recebemos, um dia será posta à prova. Isso funciona em todas as esferas da vida. Alguém confia em você, em algum momento, essa confiança vai ser posta à prova. Então, esse rei confia nos seus servos, ele prova os seus servos, ou seja, a confiança que depositou em cada um deles, e por fim, ele também, o quê? Recompensa os seus servos. Ou seja, o rei, ele recompensa, e a recompensa chama a atenção também, porque a recompensa do trabalho bem feito é mais trabalho, é maior responsabilidade. A recompensa para o trabalho bem feito é mais trabalho, é uma maior responsabilidade. Por isso o Senhor fala que há necessidade de sermos fiéis no pouco, antes de sermos colocados sobre o muito. É assim que funciona. Essa é a lógica do reino. Então, o Senhor Jesus, ele conclui o seu ensinamento, deixando claro quais são as consequências implacáveis do tipo de vida que vivemos. Vamos lá, verificar. Quais são as consequências? Em outras palavras, o Senhor diz: quem se entregar mais à missão do Senhor, receberá o quê? Mais do Senhor. Vamos lá, pode ler juntos. Quem não se entregar verdadeiramente à missão do Senhor, o quê? Agora vamos de verdade. Quem se entregar receberá mais do Senhor. Quem não se entregar verdadeiramente à missão do Senhor, perderá a recompensa do Senhor. Então, o Senhor, ele nos dá um ensinamento. E ele conclui demonstrando para nós, deixando bem claro as consequências que são implacáveis, ou seja, são infalíveis. Não há como fugir disso, nem eu, nem você, nem ninguém. Se nós nos entregarmos mais à missão do Senhor, no acerto de contas, nós receberemos mais dele. Se nós não nos entregarmos verdadeiramente à missão, no acerto de contas,
nós vamos perder a recompensa que Ele teria para nos dar. Por isso, Ele diz, olha, pega a recompensa dele, pega o que ele tem e dá porque tem 10 cidades. Aí o pessoal fica escandalizado. Porque o ser humano é assim, né? O ser humano ele é muito hipócrita muitas vezes. E ele é arrogante também e soberbo, desde o Éden, e orgulhoso. E nesse orgulho, não poucas vezes o ser humano ele quer ser ou se julgar mais justo do que Deus. Mais justo do que Deus. É por isso que a gente ouve, por exemplo, acusações do tipo: um Deus que ordenou a morte, não sei quem, no Antigo Testamento. A pergunta é: quem não vai morrer um dia? A segunda pergunta é: a vida e a morte estão nas mãos de quem? Quem tem poder de determinar até quando uma pessoa vive ou não? A quem pertence esse poder? A terceira pergunta é: a pessoa que fala isso esquece, por exemplo, de citar que Deus esperou com paciência 430 anos o arrependimento dessas pessoas que não veio. 430 anos é um bocado de paciência, sim ou não? Né? A gente não tem nem 430 dias, muitas vezes, com algumas pessoas. E então, um dia, o juízo, a conta chega. Se a gente faz bem, é certo que a gente vai ser aceito, aprovado por Deus. Mas se não, o salário do pecado é o quê? Morte. O pecador arrependido recebe a vida eterna. O pecador inveterado, que não se arrepende, apesar de Deus ir dando mais e mais e mais oportunidades, uma hora a conta vai chegar. É uma questão de justiça. Então, é sobre isso. Vale lembrar que se trata de uma parábola aqui. Ou seja, Jesus estava ensinando uma parábola. A parábola na Bíblia, as parábolas, né, elas são uma linguagem para a igreja. Era uma arte que Jesus tinha de falar coisas espirituais por meio de coisas do cotidiano, e uma habilidade que ele tinha de revelar algumas coisas para alguns, escondendo de outros. É por isso que ele falava em parábolas. Então tinha gente que entendia e tinha gente que não entendia. Ele fazia isso de propósito. Então, aqui nós precisamos lembrar que ele está utilizando uma parábola, ou seja, ele está ensinando uma verdade espiritual por meio dessa ilustração. Isso aqui é uma ilustração. Mas aí surge a questão, talvez você esteja se perguntando aí: pastor, o que essas minas representam afinal? Se é uma ilustração, o que essas minas representam? As minas, elas representam algo. Perceba que no texto todos eram servos. Todos eram servos. Os 10 eram servos. Então, como eu disse, é uma linguagem, a linguagem parabólica é uma linguagem para a igreja. Todos eram servos. Quem era servo entendeu a mensagem de Jesus. Quem não era, talvez aquilo não fez sentido. Então, as minas representam, amados, aplicando aqui, as minas representam algo que todos os servos do Senhor Jesus recebem igualmente. E o que é isso? Segue aí, por favor, para o próximo. É o depósito do Evangelho. O que é o depósito do Evangelho? É literalmente, assim como o Senhor depositou um valor, uma quantia para cada um deles, o Senhor Jesus nos salvou, fez um depósito em nós. Esse depósito é o depósito do Evangelho, que eu chamo. O que quer dizer isso? O Senhor depositou em cada um dos seus servos, que somos nós, o poder, que não vem de nós, é dele, tá? Lembra disso? O poder
de alcançar pessoas para o reino de Deus. 10 servos, 10 minas. 10 servos, a mesma quantia. Todo salvo em Jesus, sem exceção, recebe do Senhor esse depósito. Sem distinção. Ah, não, pastor, não. Todo salvo em Jesus, você e eu, nós, recebeu esse depósito do Senhor. O poder de alcançar outras pessoas para o reino de Deus. Prefiro usar a palavra alcançar do que ganhar. Ganhar é uma palavra muito presunçosa, né? Eu ganhei fulano, Beltrano para Jesus, porque eu não ganho ninguém para começar a conversa, né? Quem ganha, quem convence o homem sou eu. Quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Então, pregador nenhum ganha ninguém para Jesus, a verdade é essa. O que o Senhor nos proporciona é um poder que vem dele, não nosso, e nós somos meros instrumentos nas mãos dele para alcançar outras pessoas pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, a Bíblia fala em 1 Coríntios. Então, o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem que nós carregamos, está no depósito que temos dentro de nós. Por isso, se eu prego o Evangelho, o resultado, ele virá. Invariavelmente, o resultado virá. Se nós permanecermos fiéis, pregando o Evangelho puro, cristalino, limpo, os resultados virão. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é assentimento humano, conhecimento humano, intelectual. O Evangelho é poder, é transformação de vidas. Então, o depósito do Evangelho é o poder de alcançar e influenciar pessoas. Todos nós recebemos isso, amados. Todos nós. Todos nós. Citei exemplos aqui já, os irmãos têm me ouvido citar exemplos. Eu estou intencionalmente citando esses exemplos do cotidiano, né, para demonstrar que todos nós podemos alcançar pessoas para o reino, em todos os lugares. Primeiramente, precisamos nos libertar do nosso bairrismo. O que é o bairrismo? Jesus disse: ide por toda a Santa Felícia e pregar o Evangelho a toda a Santa Felícia. É isso? Mas a sensação que dá é que alguns de nós, muitas vezes, leem o texto dessa forma, ou entendemos o texto dessa forma. Por quê? Porque se eu estou lá no centro e surge uma oportunidade para que eu possa alcançar alguém para Jesus, eu penso assim: mas essa pessoa nunca vai lá na igreja, então deixe isso para lá. Isso é o barriga. Ora, a gente não tem que se preocupar com isso. A Bíblia fala: prega em tempo e fora de tempo. Ou seja, não tem lugar, não tem hora, não tem dia, não tem idade, não tem pessoa. Toda hora é hora, todo momento é momento, toda oportunidade é oportunidade. Não importa se você está aqui, se você está dentro de um avião, se você está indo, voltando para o trabalho, se você está no teu ambiente escolar, na universidade, não importa. Mas essa pessoa vai voltar lá para Brasília, não interessa. O reino de Deus alcança lá Brasília, sim ou não? Alcança o mundo inteiro, até os confins da terra. Então precisamos nos libertar disso em primeiro lugar. É óbvio que, como igreja local, nós queremos ver os frutos aqui no nosso celeiro também. Mas raciocina comigo: se eu ficar com essa seletividade, o que vai acontecer é que eu vou acabar não pregando para ninguém, não alcançando a ninguém, nem daqui e nem de outro lugar. O primeiro ponto. Então, o que é melhor? Eu pregar para todo mundo? E pregando para todo mundo, fatalmente eu vou alcançar pessoas daqui e de outros lugares para o reino. Para o reino. Porque a Igreja Batista Nova Canaã
é apenas uma agência do reino de Deus. A gente não pode apequenar o reino de Deus. Então eu quero te estimular a fazer, a cumprir a ordem do Senhor, a utilizar esse depósito de maneira inteligente, de maneira que agrade o Senhor, para que quando Ele voltar nós sejamos aprovados por Ele, porque Ele vem, como nós dissemos, a vinda dEle é um fato certo. Então, amados, se nós criarmos em nós mesmos essa prática constante e contínua de multiplicar isso, por isso eu estou usando essa linguagem, que é a linguagem que o Senhor usou. Como Ele usou a linguagem financeira, eu estou usando essa mesma linguagem. Então, o depósito do Evangelho é o que Ele quis demonstrar aqui, assim como você pode pegar uma quantidade, que vamos lá, hoje não seria grande coisa, R$4.800, né? Não é tão pouco dinheiro, que não vale nada, mas também não é, né? Mas tem um potencial para ser multiplicado. E a prova disso é que quando ele voltou, o outro entregou mais 50 mil para ele. 10 vezes mais. Então é sobre isso. O depósito do Evangelho que está em nós tem potencial para se multiplicar por 5, por 10, por 1000. Pense bem, todos nós conhecemos o Billy Graham, esse homem de Deus que alcançou milhões de pessoas para o reino de Deus ao redor do mundo. Mas alguém alcançou o Billy Graham. Concorda? Concorda? Então, com todos que o Billy Graham alcançou, aos olhos de Jesus, cai na conta também de quem? De quem alcançou ele. Entendeu a lógica do reino? Então a gente não sabe. A gente ora por essas crianças aqui, a gente não sabe. Pode ter um Billy Graham aqui no nosso meio. Aí, pode estar pelas ruas aí. Nós precisamos achar essas pessoas. Nós precisamos multiplicar aquilo que está em nós. Se você crê em Jesus, passa isso adiante. Você anda por aí, vê pessoas comprometidas, com camisa estampada, declarando para todo mundo, verbalizando, sem vergonha literalmente, né? Sem o menor constrangimento, etc. Falando abertamente, publicamente, inclusive as coisas mais absurdas, às vezes sem sentido, pregando, fazendo as suas pregações, pregando ideologias, pregando coisas que eles defendem. Eles estão multiplicando, é só você ver. Eles nunca estão sozinhos, você nunca viu um só fazendo isso. Por quê? Eles estão multiplicando aquilo que receberam. Nesse caso, algo ruim. Por que nós não vamos fazer o mesmo com algo bom? Eu duvido você passar ali, sair daqui, passou ali no carro, tem uma placa ali, alcatra com maminha. Quem gosta de alcatra com maminha aí? Amém, né? Amém? É bom, né? Alcatra com maminha, R$19,90 o quilo. Você vai fazer o quê? Claro que você vai entrar para comprar. Eu duvido que você não vai ligar na hora para alguém. Fulano, vem aqui, pelo amor de Deus, está aqui, ó. Você vai ou não vai? Você vai. Você vai, qualquer um de nós vai. Por quê? Porque a gente vai entender que aquilo ali é uma oportunidade. Então, amados, muito melhor que uma alcatra como a minha é a vida eterna que Jesus promete. Então nós temos que contar isso para todo mundo. São mais de 32 mil religiões no mundo, e contando, porque todo dia o ser humano inventa alguma coisa.
só uma tem a doutrina, a promessa, a esperança da ressurreição, de que a morte não é o fim, de que após a morte haverá uma vida. Você sabe qual é essa religião? A sua. A ressurreição, a doutrina da ressurreição, que lamentavelmente muitos cristãos desconhecem a fundo, não dominam, lamentavelmente, porque aquilo que a gente não domina, a gente não consegue testemunhar com eficácia. A gente fala muito pouco sobre isso. A gente precisa falar mais sobre isso. As pessoas por aí estão desesperançadas, precisando de esperança. E a ressurreição, a promessa do Senhor de que Ele voltará, de que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, de que as mazelas que a pessoa está passando aqui, as doenças, as enfermidades terminais, os problemas financeiros, não serão o fim. Haverá algo melhor para ela, aqui nessa vida, tá? Porque o Evangelho não é sobre a vida após a morte, não. O Evangelho é mudança de vida aqui e agora. Tá bom? Amém? Nós precisamos enfatizar esse aspecto do Evangelho também. Então, fechando, concluindo aqui. As minas, esse depósito que o Senhor nos deu, essas minas que o Senhor nos confiou, elas devem ser somadas aos talentos que Ele também nos confiou. E o que são os talentos? Nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Por quê? Nós temos que somar minas e talentos. Minas e talentos. Então, somando essas duas coisas, nós atuaremos, nós vamos conseguir a multiplicação que o Senhor Jesus espera de nós. Como eu multiplico as minhas minas, ou a minha mina, que o depósito do Evangelho é um só, para todos nós, como eu vou multiplicar isso, pastor? A gente vai aprofundar isso na próxima semana. Então, por isso que o Senhor diz, pode avançar o versículo? Por isso que o Senhor frisou lá, disse-lhes o quê? Negociar até que eu venha. Até que eu venha. Então você já entendeu que esse negociar que ele está falando, para usar uma linguagem de multiplicação, que o depósito que eu recebi do Evangelho não pode ficar só em mim. Eu tenho que passar isso para outra pessoa, depositar em outra pessoa, depositar em outra, e é assim que eu vou multiplicando. Então eu vou alcançando pessoas e mais pessoas. Esse é o negócio que ele está mandando a gente fazer. Então ele diz, multiplique o que você recebeu até que eu venha. E aí voltamos àquela pergunta original, se Jesus vier, se Jesus voltar hoje, como vai ser a nossa conversa? O que nós temos para apresentar para Ele? Sobre nós para essa responsabilidade. Você recebeu o mesmo que eu. Todos nós recebemos a mesma coisa. Todos nós temos condições de tocar pessoas para o reino de Deus. Todos nós. Nós precisamos nos libertar dessa mentalidade equivocada de que falar de Jesus é coisa do pastor apenas. É coisa de quem prega aqui com o microfone na mão. A gente fala de Jesus em todo lugar, para todas as pessoas o tempo todo. A boa nova, o que é bom, a oportunidade tem que ser compartilhada. Muito mais do que uma oferta de supermercado. Tem que ser compartilhada. Para quantas pessoas essa semana a gente compartilhou essa boa nova? É sobre isso. Nós recebemos as mesmas condições.
tocar essas pessoas. A diferença está nos dons e nos chamados, mas as condições todos nós temos. Então, que é o poder de multiplicar o Evangelho na vida das pessoas. E aí, concluindo, a igreja fiel e obediente ao Senhor Jesus é aquela que segue firme na missão de fazer discípulos até Ele voltar. Amados, é muito bom estarmos aqui, quão bom, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Essa comunhão é uma maravilha. É dom, é presente de Deus para nós. Mas a nossa missão está lá fora. A nossa missão está lá fora. As pessoas estão lá fora. Hoje, mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, adentrou uma pessoa aqui. Mas perceba, ele veio lá de fora. Aqueles que nós desejamos alcançar estão lá fora. Nós precisamos nos lançar. Jesus vai voltar. E daí? E daí? E daí? E uns têm mais e outros têm menos. Porque ao receberem, saíram e começaram a negociar até que ele volte. Enquanto outros estão embrulhando no papel de presente mais bonito, acreditando que isso vai impressionar o Senhor quando ele chegar. Não nos enganemos. Se você, eu ou qualquer outro servo, porque todos nós somos servos. Se você, eu ou qualquer outro servo deixarmos de fazer o que o Senhor nos confiou a fazer até Ele voltar, não é até quando a gente quiser, não é até encher a igreja Nova Canaã, até Ele voltar. Ele já voltou, então a missão não acabou. Por isso vamos completar a missão. Por isso, porque o Filho vive, porque Ele voltará, vamos completar a missão. A missão minha, a missão sua. E quando Ele voltar, a nossa recompensa estará com Ele. E nós vamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Então, amados, é tempo de nós priorizarmos o que realmente importa. É tempo de nós nos prepararmos para a volta do Senhor. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus, Senhor Jesus, ai de mim, Senhor, ai de nós, porque muitas vezes, ó Deus, negligenciamos a missão que só nos deu. Porque muitas vezes, e muitas são as desculpas que nós temos a dar, e com o passar do tempo nós nos tornamos bons em dar boas desculpas. Mas nada disso fará diferença quando o Senhor voltar. Nós recebemos algo de valor do Senhor, e o Senhor espera que nós multipliquemos. É assim. Então, Deus, perdoa-nos, Senhor, pela nossa inatividade. Perdoa-nos, Deus, pela nossa negligência, pelo nosso, muitas vezes, pela nossa falta de compromisso com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Capacita-nos, Senhor. Reveste-nos, Senhor, do teu poder. Que vivamos, ó Deus, verdadeiramente para a tua glória. Sejamos vasos de honra, escolhidos, ó Pai, pois fomos escolhidos pelo Senhor. Deus, que sejamos instrumentos teus para alcançar outras pessoas, cooperando com a obra missionária ao redor do mundo, sim,
mas fazendo também a nossa parte, aqui, ali, acolá, e onde quer que estejamos, todos os dias, o dia todo, em relação a qualquer pessoa. Ajuda-nos, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos para ver o grande vale de ossos secos que está diante de nós. São vidas e mais vidas e mais vidas e mais vidas. Mortos vivos sem Jesus em suas vidas. Pessoas que estão simplesmente existindo e não vivendo, porque vida abundante só o Senhor Jesus pode dar. Então, ó Deus, o Senhor poderia fazer a tua obra sozinho, o Senhor poderia enviar os anjos que são obedientes ao Senhor para pregarem a tua palavra, mas o Senhor nos deu essa honra, esse privilégio, que nós possamos entender isso e fazer a nossa parte, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor voltará e nós queremos completar a nossa missão, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, vamos cantar esse louvor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha na noite, como onde sobressai como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Que essa seja a nossa oração. Muito mais do que, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E Deus é bom, Ele nos dá coisas, não é pecado. Mas que a nossa oração seja, Senhor, usa-me, Senhor. Põe as pessoas no meu caminho. Você vai ver que Ele põe. E seja ousado e ousada para compartilhar aquilo que já está dentro de você, que é o Evangelho da salvação de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus
esteja com todo o povo de Deus ao redor da terra e a igreja do Senhor reunida, diga amém. Amém.